encontro que nós tivemos aqui do projeto foi com o sociólogo Renato Ortiz, e nós tentando lançar um olhar sobre essa nova classe média, essa classe dos emergentes, nós falávamos que parecia que sempre era apontado, quando se falava sobre isso na mídia, especialmente na mídia impressa, isso vinha no caderno de economia. Então, fundamentalmente, o disparador da análise ou desse olhar sobre essa classe dos emergentes era uma questão de mercado. E a tentativa do projeto, e nós pudemos aferir um pouco isso, é que não seja, que outras abordagens ou que outros olhares a gente pode lançar para essa nova classe, ou dita nova classe, que não seja apenas um olhar do consumo. E eu acho que tem um pouco muito indicado isso nessas 3 peças que nós lemos hoje, que nós podemos conversar a respeito. Eu creio que a gente pode começar, talvez, tem uma pergunta aqui, eu não sei se o James Hermínio quer falar alguma coisa agora ou daqui a pouco. Boa noite, antes de tudo eu adorei, e de uma forma diferente. Você pode só falar seu nome, por gentileza? Meu nome é Fernando. Como entender essa nova classe média que, como dizia o Boni, ainda ela é a mesma, não mudou nada com os seus estilos, a sua vida, ela continua a mesma, indo nos seus mesmos lugares, na sua vida. E na primeira fala do teatro, como essa classe média vê o teatro, a cultura e essa forma de estilo de música, que é o tchu, é o tchá, que parece que depois daquele jogador horroroso do Neymar, né, por excreto, melhor o Garrincha, depois foi o pessoal do Flamengo, que tem uma visão diferente. Cultura é muito bom. E como entender essa classe média na visão de cultura, de mercados culturais para elas? Muito obrigado. Bom, vou tentar recapitular. A pergunta seria qual seria a visão dessa nova classe média a respeito da arte? Isso, da arte em si, da nova arte, né? Como entender essa nova arte para essa classe média e essa forma da expectativa de vida, né? Que vem a ter ela, que o próprio IBGE diz que o brasileiro vai viver mais. E até 2030 o Brasil vai ser o maior país de idoso. Eu já fiz o cálculo, quando eu fiz isso eu tinha 20 anos, eu calculei quando eu ia ter 50 já. Talvez, James, você possa fazer a conexão, aproveitar esse momento para falar sobre o seu texto, inclusive, a partir desse ponto de vista que o Fernando levantou. O ponto de vista que eu tentei adotar no meu texto eu creio que eu não posso dizer como uma classe, qual é a visão que a classe média tem a respeito tanto da arte quanto da expectativa da própria vida. Talvez, acho que com 18 anos, eu não posso dizer muito como era antes disso, né? Porque para mim a minha formação se deu já nessa nova configuração de sociedade, se é que é nova. E eu tento mostrar, pelo menos a minha visão que não é uma classe em que você possa dizer a classe média gosta disso, disso e daquilo, e abomina, ou digamos, a boa cultura, a cultura tradicional. Eu acho que os brasileiros ainda estão preocupados com a própria sobrevivência, assim. Quanto à expectativa, eu acho que todo pai, toda mãe, a grande preocupação tudo bem, poder desfrutar de uma boa velhice e poder dar um futuro melhor do que o seu para os filhos. Quanto à arte, eu acho que a arte ela ocupa uma função de não ser algo maçante, de apenas de apreciação, como talvez se acredita que seja, mas é algo que tem uma relação íntima. Talvez o tchu e o tchá para muitos de nós aqui não seja arte, eu mesmo não gosto, mas talvez muitos não se perguntem se é arte ou não. A questão é, aquilo atinge, aquilo dá vontade de balançar o próprio corpo e diversas outras coisas, como foi citado, novelas, os filmes, essas coisas. Então, eu acho que
É difícil definir como um todo. Eu acredito que a classe média, para mim, a grande característica é não ter uma característica bem definida. Está dito isso no texto, inclusive. Por exemplo, como eu disse, pela minha renda, classe E, meus eletrodomésticos intermediário, e pelos meus gostos, eu gosto de teatro, coisas que a dita classe média não gosta. Mas ainda assim, eu compartilho dos mesmos problemas que eles. Eu sou melado pelo suor deles no trem toda manhã, apertado. Então, eu sei que cada pessoa ali, eu acho que tem uma riqueza muito grande. Cada pessoa ali tem uma visão, ou talvez não espera ter uma visão a respeito das coisas. Eu acho que a classe média está vivendo. É um momento de viver, é um momento de experimentar as coisas, é um momento de ter o que os pais não tiveram e dar para os filhos o que eles mesmos não tiveram. Acho que não é uma opinião muito acadêmica, mas acho que é a opinião empírica de um jovem de 18 anos. Posso fazer um complemento, já falando do texto do James, Hermínio? Vou retomar o que eu acabei de falar sobre essa história da discussão da nova classe média, está no caderno de economia, e curiosamente, neste domingo passado, a Folha de São Paulo lançou um caderno, num dos seus cadernos especiais, que é Ilustríssima, a matéria de capa era exatamente essa classe nova, considerada emergente. E aí, lendo alguns dos textos que lendo os textos que nós recebemos deste concurso, eu fiz parte como um dos pareceristas, li vários dos textos, há essa tentativa de como circunscrever ou esse olhar para essa classe média. E você pega, por exemplo, a matéria que já está passando de ser apenas o caderno de economia, e essa matéria indica que institutos de pesquisas, secretarias do governo e, em especial, agências de publicidade estão tentando identificar algo que ainda não é identificado. Pode ser comum para a gente, e talvez isso até esteja indicado em alguns dos textos que chegaram a nós, uma ideia que é absolutamente comum, que é o estereótipo, né? Porque nós estamos tentando tatear e investigar isso, refletir sobre isso. E a proximidade com o estereótipo, para qualquer tipo de investigação, ela é muito comum. E aí o texto do James, logo de cara, ele lança essa provocação com o título, Os Inestereotipáveis. Então, já com o título do texto, ele já joga essa provocação. Que olhar é esse? Como que nós podemos pensar sobre esses emergentes? É através desses institutos? Porque uma preocupação, e talvez um outro texto também possa ter indicado isso, dos que chegaram para a gente, é que possa ser um olhar um pouco distanciado, um pouco afastado, talvez um pouco estereotipado, né? Especialmente no que diz respeito é muito comum você identificar questões sobre o consumo e sobre os modos, o comportamento, a maneira, do que poderia ser. E o texto do James, ele chega, eu acho que isso é um grande ganho que a gente identificou, que logo de cara ele coloca isso, e logo de cara com o título e com o fato da abertura do texto, dizer que nós viemos aqui para falar de mim, é como se já fosse uma crítica ou uma provocação para pensarmos sobre essas estatísticas. Essas estatísticas fazem sentido? E o que eu acho que o texto do James também, sem fazer propaganda, mas também levando em consideração o que a Folha trouxe esse domingo para discutir, em outro caderno, o caderno principal, ou o primeiro caderno, existe um artigo lá sobre um blogueiro chamado Leandro Machado, novo, em que ele fala, eu sou considerado a partir de agora da classe média emergente. Porém, eu sou considerado porque estão dizendo que eu sou. E o artigo dele é interessante, ele é irônico, como se dissesse, todos estão falando o que eu sou ou o que eu tenho que ser, mas de fato alguém olhou para mim e perguntou quem eu sou. Eu acho que o texto do James ele dialoga com isso, ele brinca com isso. Inclusive tem uma coisa interessante, que como ele alia essa trajetória desse personagem a trajetória também desse personagem está inserido no meio teatral, que podemos pensar que em alguma medida se trata de ficção. Então eu acho que ele até lança novamente uma proposta de um olhar crítico, dizendo
falar sobre essa nova classe média da maneira como estão falando por aí, será que não é uma ficção? Faz sentido? De que forma que estão abordando? Né? Então acho que esses são ganhos são coisas que surgem do texto do James que eu acho que são bastante relevantes. Né? E uma outra coisa, só para terminar isso, para falar do texto do James nesse momento. Esse rapaz que escreveu no jornal e que ele se considera um cara da classe C, ele fala, tá, estão dizendo o que eu quero, agora ninguém fala quais são as minhas, ninguém me deixa dizer quais são as minhas aspirações de fato. Falam da TV, do consumo, se eu devo assistir programas dublados e não legendados, porque pressupõe que eu não tenho capacidade de ler legendas, mas eu quero que não tenha buraco, por exemplo, no meu bairro, ou que eu não demore 2h30 para pegar um ônibus, etc. Eu acho que o texto de James, em geral, ele perpassa por essas questões do que esse representante, ou esse suposto representante, quer de fato, mais do que um olhar sobre o que ele quer, e sim o que ele quer de fato. Boa noite, eu sou Aymar Labac, sou dramaturgo. Em primeiro lugar, quero dizer que estou surpreso pela tua idade, James. Queria te dar os parabéns pelo teu texto, me deu um grande prazer de escutar, e te dar as boas-vindas para esse ofício. É uma felicidade saber que ainda tem alguém da sua idade que pensa em escrever para teatro. As pessoas pensam em escrever, mas quando pensa em teatro já não pensa mais em escrever. Bem-vindo e prepare-se que o caminho é duro. Em primeiro lugar, eu queria dizer que quando a Marici falou no início, ela como sempre me provoca. Ela falou, é bom a gente pensar no Brasil, nisso aqui também como um lugar para integrar o Brasil, ou para integrar, eu não lembro exatamente das expressões que você usou, Marici, mas era um pouco isso. Irmanar. Pior ainda. Aí eu fiquei com isso na cabeça enquanto escutava. Eu não posso fugir da minha identidade, quer dizer, eu sou um paulistano de 51 anos, com a idade que eu tenho, com a vida que eu tenho, e escutando os três textos, eu só identifiquei aquilo que eu, no meu preconceito, entendo como Brasil no último texto. Um pouco óbvio pelo sotaque, na primeira leitura, mas depois pensando um pouco, porque tinha elementos de um teatro ou de uma arte que eu reconheço como brasileira, por causa do uso da farsa, por causa da abertura para fantasia ou para religião, como você quiser, para uma simbologia, para um mundo simbólico que eu reconheço como da cultura brasileira, mas principalmente porque é um teatro que eu reconheço como brasileiro. Não estou dizendo que os outros são estrangeiros, mas se você tirar o tema, o que o James escreveu, o que o Flávio escreveu, poderiam ter sido escritos na Europa, como forma. E aí vem a primeira pergunta que eu queria te fazer, James. Que modelo de teatro você tem? Quer dizer, aos 18 anos, que teatro você viu, que teatro você leu e que teatro te levou a escrever isso? Eu já faço a outra pergunta para não ter que falar depois. Você me desculpa a particularidade da pergunta, mas você é um autor jovem negro. Seu personagem, que eu suponho não seja autobiográfico, por mais que você utilize sua experiência, se diz logo uma das primeiras falas, eu sou um jovem negro. E de repente eu vi um ator branco, num público basicamente branco, numa plateia de brancos, escutando esse discurso. Isso me incomoda. Isso te incomoda? Eu confesso que eu não me apeguei tanto aos elementos, assim. Se eu estaria escrevendo um teatro brasileiro, um teatro europeu, estaria mais para o épico, para o contemporâneo. Eu acho que eu tentei usar uma linguagem que se aplicasse, pelo menos, estivesse de acordo com a minha necessidade, com o que eu queria passar. Quanto e concluindo, eu não me propus a escrever um teatro contemporâneo. Na verdade, eu escrevi sem me perguntar depois o que será que eu estou fazendo, se é um teatro contemporâneo, como que eu vou encaixar este texto.
tanto é porque eu sou muito inexperiente. E eu confesso isso. A segunda pergunta, não me incomoda ter escrito aquilo, ter sido ensinado por uma pessoa branca para uma plateia branca. Eu realmente trouxe muitos elementos da minha vida para o teatro e, infelizmente, eu percebo que nós estamos fugindo muitas vezes a uma discussão séria, que são as questões, por exemplo, do racismo, a questão da opressão de mulheres, a questão da desigualdade econômica no nosso país. Quando eu começo um texto falando que poderia ser a história de um negro pobre, que poderia ser bandido, é uma coisa que para nós já é algo aceitável. E eu falo para mim mesmo, que moro na periferia e tenho amigos negros, pobres, e que muitos deles se tornaram drogados. A questão é, nós como brasileiros, nós temos escolhas, independentes de sermos negros ou brancos. A grande questão é, será que as pessoas que estão marginalizadas e que muitas vezes nós mesmos marginalizamos, será que elas tiveram uma escolha? Eu tive a minha escolha. Agora, quando nós estamos andando na rua, e eu falo porque isso acontece comigo, e tememos uma pessoa só porque ela é negra, mal vestida e é pobre, será que nós estamos dando uma escolha para ela? Estamos dando o direito da pessoa escolher quem ela é? Será que nós não fabricamos o que a pessoa é? Espero que não tenha agredido ao senso, aos valores de ninguém, não era a minha intenção. Mas eu acho que isso é um tema para ser refletido. E eu acho que é um tema que deve ser levado ao teatro. O que nós estamos fazendo com os nossos brasileiros? E qual a imagem que nós estamos plantando deles? E quando a gente chega e fala que talvez não é bem assim, que nem todo negro precisa ser bandido e nem todo branco precisa ser milionário, como será que isso vai repercutir na gente? Eu tentei dizer isso sem parecer moralista, porque muitas vezes esses discursos acabam sendo moralistas, extremamente conservadores. E eu acho que um país que tem uma bandeira escrita ordem e progresso não pode se apegar ao conservadorismo. Espero ter respondido essa pergunta. Oi, meu nome é Marcos. Sobre a segunda peça, né? Eu achei interessante, até complementando um pouco o que foi dito já, é que essa classe emergente, ela não, como poderia dizer, ela não se autoavalia, ela simplesmente, se tem acesso a mais coisas, curte o que tem. E foi colocado, eu acho que um senão que eu gostaria de colocar da segunda parte, as pessoas avaliando, agora que nós podemos fazer isso, e eu não vejo essa classe emergente fazendo autocrítica de o que eu posso e o que eu não posso agora, e sim o que tem mais de acesso, usar e usufruir como ninguém faz. Quem avalia, eu acredito que são outras classes que estão enxergando o acesso de uma nova classe e fazem avaliação, mas a própria classe que está usufruindo disso de uma forma espetacular, eu não consigo enxergar eles fazendo autocrítica, pelo menos é o que eu vejo no dia a dia, né? E como eu enxerguei alguma coisa de autocrítica na peça, eles se autoavaliando, agora nós podemos isso, vamos aproveitar essa oportunidade de fazer as viagens, né? Esse ponto eu achei que não precisava ter sido mencionado, que foi excelente. A segunda foi maravilhosa, né? E tem até algumas pitadas de humor também que foram muito boas, mas eu gostaria de colocar esse senão, até endossando o que foi falado aí da parte da Folha, quando ele mencionou aí na capa de que ele não sabe o que ele não tem nenhum estereótipo para ser avaliado ainda, né? É isso. Acho que foi mais uma constatação, não sei se fica uma pergunta aí
nessa colocação. É Marco? Marcos. Marcos. Eu também não sei responder, mas vou tentar refletir junto com você. Sobre isso, sobre este desejo de consumo, que isso é apontado a... volto a dizer o que eu disse no começo, o quanto esse olhar é um olhar externo a essa classe que você, ou a classe, ou as pessoas que são consideradas emergentes, que você mesmo diz que não estão preocupados com esse olhar. Que talvez eu ache sobre o segundo texto, e essa ideia do consumo, e que tipo de consumo, são até alguns motivos até se repetem. Quer dizer, ir para Buenos Aires, comprar uma TV de plasma, ter um iPhone, até porque nós somos bombardeados com essas ideias. Agora, a impressão que eu tenho sobre esse texto é que ele não deixa de trazer isso, ele traz, mas para mim, pelo menos, ao mesmo tempo, ele imediatamente lança uma ironia sobre isso. Óbvio, é um texto cômico, então esta comicidade ela já provoca um grau de ironia sobre o que está sendo dito. De qualquer forma, quando ele fala esses desejos de consumo que vêm através da Leiana, ao mesmo tempo pela fala, sem ser uma fala necessariamente reflexiva, o personagem simplesmente fala, Darley, né? Ele imediatamente como se a fala seguinte a essa fala do sonho de consumo é como se ele já desconfiasse disso. Ele já se interpõe a esse desejo. Não, lá Miami é para sacoleiros, né? A viagem a gente pensa o ano que vem, agora estamos envolvidos com outras coisas. Então, eu não sei, talvez o autor ele tenha articulado os diálogos de uma forma que sempre que é citado isso, vem um comentário, ou vem uma resposta, ou vem uma réplica sobre este desejo, que imediatamente já desloca um pouquinho esse desejo anterior, dito pelo personagem. Tem essa impressão. E uma coisa que eu acho legal também no texto, uma das coisas que eu acho legais, uma das... do segundo texto é em relação ao fato de que eu pelo menos não li muito isso em textos que chegaram para a gente, nesse está aqui bastante presente, mas não como o fator principal, porém ele permeia o texto inteiro, a peça inteira, e isso é apontado nos dados de pesquisa, essa incerteza das pessoas que supostamente pertencem a essa classe. Né? Será que continuaremos assim? E talvez uma resposta possa vir com a terceira peça, com a visita, que é uma espécie de encontro desse passado, esse presente que foi modificado em relação ao pai, e essa assombração, ou esse passado morto, não está tão morto assim, na verdade. E aí essa incerteza, deixa para o ano que vem, vamos com calma, como se eles dissessem nas entrelinhas, não sabemos o quanto nós podemos nos sustentar nos nossos desejos, ou nesta classificação que momentaneamente estamos inseridos. Então, isso parece que permeia, eu acho que isso também é um dado de constituição do texto, um dado irônico também em relação a isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a estrutura também, né? Porque é uma estrutura que afirma para daí declarar o nonsense da própria situação que apresenta quando chega a questão do câncer, né? Então, na estrutura dramatúrgica, essa apresentação das coisas, essa clareza da apresentação, dá uma concretude para quando vem o susto, né? Criou-se um silêncio aqui, vocês repararam isso? Quando falou do câncer, fez... A palavra é forte, né? Como ele brinca com a palavra, tanto antes quanto o aí se discute naturalmente sobre esse tema, né? Dá um nonsense muito interessante, que se sustenta até o final da peça, né? Eu queria falar um pouquinho das estruturas dramatúrgicas, porque me parece que é a nossa parte, né? A gente está discutindo bastante o tema, e o tema é bastante complexo e inestereotipável, né? Mas uma coisa que foi muito legal quando a gente pegou os textos, da parte de como fazer a leitura, foi a clareza das proposições dos autores. Sabe, as estruturas dramatúrgicas desses três textos, elas são muito claras. Não é? Um teatro bem narrativo, não é? de que influência seja, não é? Nacional ou não, mas ele é claro, a proposta é clara, o autor
fez toda a trajetória do texto com muita pertinência a partir da escolha de linguagem que ele fez. Ele não quebra isso, ele brinca com isso, revela até uma certa carpintaria nisso, até para os seus 18 anos, achei bem legal. O segundo autor traz essa realidade bastante clara, né, bastante concreta e quebra com o certo nonsense. Não é? E é uma riqueza de diálogo, foi uma coisa que a gente até conversou no segundo texto. Os autores de primeira iam falando no texto, as intenções já iam aparecendo quase numa primeira leitura. Isso significa que o diálogo é bem elaborado. É bem habilidoso. É? Bem habilidoso. Bem habilidoso, é um diálogo que esclarece a figura humana. Isso é muito legal. E isso é um autor que tem que ter um certo traquejo. Através das palavras você entender o indivíduo, você vê a caracterização do indivíduo. Não é? E o terceiro texto é quase uma comédia de costumes, assim, né? Com essas pitadas farsescas, né? O texto que gera um grande divertimento, não é? Que quase que esconde o tema, né? Emergentes, e coloca o foco nessa questão da assombração, né? Como quase um truque, como um golpe cênico, né? Que é muito legal também, ou seja, são textos de autores que estão aí escrevendo seus textos pelo Brasil afora, né? E que estão tendo clareza de proposição, né? E acho isso um ótimo sinal para o projeto e para a dramaturgia de maneira geral. Acho que começamos bem, viu, Marici? Acho que começamos bem. Acho que essas peças, elas dão caldo, assim, sabe? Elas são curtas, ok? Mas são autores que me parece que conseguem, que apontam, né? Uma capacidade de grande desenvolvimento nos seus fazeres, assim. Só um complemento muito rápido da pergunta do Marcos, porque eu também acho que é muito habilidoso, por exemplo, falando do texto 2, que ele levou essa questão do consumo, ele já faz esse nonsense, essa ironia ao consumo, que é qual é o objeto de consumo maior e mais precioso nesse momento? Um câncer. Então, já vem diretamente, claramente, objetivamente, ele já coloca essa ironia crítica. Esse objeto máximo de consumo, e aí está uma crítica, é exatamente o que pode igualá-la àqueles que não tiveram a oportunidade de desejar esse consumo, por exemplo. Eu só preciso e gostaria de levantar uma pergunta aqui do Twitter, que estamos diretamente aqui, inclusive com câmera, com a transmissão direta, e é uma pergunta do Márcio Gonçalves, e ele pergunta se o James Hermínio é o autor de um texto publicado na Folha sobre a classe média. Eu não sei, mas eu imagino que seja o texto do Leandro Machado, e o Leandro Machado tem 23 anos, o James tem 18, então não são a mesma pessoa. Mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Eu queria perguntar pro... Oi. Tudo bom, James? Eu queria perguntar para ti, assim, da questão mesmo prática. Tu és muito jovem, eu não sei se tu estás em alguma escola, e eu queria saber como é o teu método, assim, por uma questão de curiosidade mesmo, porque hoje em dia todo mundo busca essa educação formal para tudo, nessa questão artística, o que é muito válido. E outra coisa essa tua consciência te dói? Te pesa? Bom, acho que duas das minhas áreas de formação, né, eu tentei unir nesse texto. Estudo Direito e estudo Dramaturgia na SP Escola de Teatro. Acho que se dói é uma coisa que esses dias eu estava... Obrigado. Desculpa. Bom, tem um livro que eu gosto bastante, o livro de Eclesiastes, que às vezes diz que a causa do sofrimento é pensar demais. Mais ou menos isso. Eu acho que talvez fosse mais fácil se eu tivesse realmente mergulhado nesse estereótipo que dizem da classe média, que não reflete, que não pensa na própria vida, ou que trabalha no empreguinho de R$700 e gasta uma boa parte do dinheiro num tênis parcelado. Talvez fosse mais fácil
Mas é uma coisa que eu sempre falo e meus pais me ensinaram assim, estão aqui presentes. Eu não nasci para o aqui e o agora. Eles não puderam me dar tudo o que eu queria. E é um trecho realmente, uma brincadeira que eu fazia. Realmente eu comecei a gostar de livros quando eu vi que brinquedo era muito caro. Mas não tô tentando dramatizar, acho que dou graças a Deus por isso, viu? Dói quando eu começo a observar a quantidade de injustiça que está à minha volta. E dói a partir do momento em que eu me coloco no meu lugar e eu sei que realmente não dá para eu fazer grande coisa para mudar isso. Mas talvez o que alivia a dor, eu acho que é a esperança, assim. E não é só acreditar em mim, mas é acreditar em cada uma das pessoas que estão lá fora e que às vezes estão dando a vida por uma causa que eu acredito. E porque existem pessoas que se propõem a estar aqui quinta-feira à noite pensando num assunto da atualidade. Acho que espero ter respondido essa pergunta. Por favor, um telefone aqui. Alô. Boa noite. José Alessandri. Tento ser dramaturgo também, sou um ator em hibernação. James, em primeiro lugar, parabéns. Persista, persista, persista. Sempre. Tá? Eu me vi muito no seu texto. Hoje eu tenho idade para ser seu pai, mas eu passei por muitas das coisas que eu vi, que não, né? Bom, algumas são suas, outras são ficção, né? E engraçado que me vi também no terceiro texto, que a minha mãe é do Pará, e essa linguagem é muito legal ver textos vindos de outros locais, não porque sejam outros mundos, é o mesmo Brasil, mas tem essas referências que a gente não percebe porque não está na TV, porque não está no rádio, né? Essa linguagem, os termos, várias expressões que enriquecem a gente, e que são Brasil, e que são teatro. Tem muito teatro no norte, né? Tem muito teatro no nordeste, a gente não tem acesso aqui, não chega aqui, falta estímulo, né, para isso. Agora, me chamou muita atenção, todos nos textos de um modo geral, no seu em particular, o seu mostrar de dentro para fora, né? O que falta nessa análise, nesse rótulo que deram para a classe emergente, para a classe C, será que raio que é isso? Porque, por exemplo, eu quando cheguei aqui em São Paulo, fui dada a classe média para a classe E, então morei em favela. E eu percebia na favela que também tinha classe D, se fosse a classe E, se você tinha a E+, a E-, a E... Porque você tinha classe alta, média e baixa dentro de uma favela. Né? Representações proporcionais dessas classes dentro de uma favela, por exemplo. E isso existe até hoje. Né? Dentro de uma favela, por exemplo, você tem aquele fulano que tem, hoje em dia, que tem o seu celular, quase todos os brasileiros têm, aliás, tem mais celular do que brasileiros no país já, né? Então, você tem todo mundo na favela tem celular, mas você tem os que não tem ainda. Você tem os que têm um micro-ondas e os que não têm nem um bujão de gás. Então, essa análise que a mídia, principalmente, está dando me lembra dos anos 70, quando psicólogos e assistentes sociais queriam entrar no morro, e aí eles passaram anos tentando descobrir, criando uma linguagem para saber como eles iam se comunicar com aquelas pessoas que falavam o português brasileiro. Né? Subir, entrar logo e conversar com as pessoas, não. Ouvir as pessoas, não. A mídia ainda não está ouvindo. Teve 2 semanas atrás, coincidentemente, quando começou a inscrição aqui com esse tema, o programa A Liga da Bandeirantes, que eu acho um programa interessante porque ele dá voz diretamente para as pessoas,
para quem é escolhido, foi sobre a tal da classe C. E eles foram em trocentos bairros aqui de São Paulo, do Rio, e deixaram essas pessoas falar. Mostraram o dia a dia dessas pessoas. É aí que eu acho que a gente pode perceber o que está acontecendo. E não lendo, infelizmente, não por enquanto lendo jornais, a não ser que ponha o cara do blog para falar sobre isso, porque o discurso de cima para baixo não é real, é alienado, porque não vê ainda essa classe, essa dita classe, o Dexter. Essas pessoas que são muito diferenciadas também, não dá para eu falar, é assim, né? Não dá para analisar só pelo consumo material, nem cultural, porque quando a pessoa tem acesso de qualquer nível educacional, material, econômico, ela gosta do que ela tem acesso, do que ela consegue. Eu morava na favela, eu também tive uma mãe que me falava, leia, filho. Eu pegava qualquer coisa, eu lia fotonovela. Caía na minha mãe, eu lia. Um dia caiu um livro do Henry Miller, minha mãe olhou para... Quando ela começou a ler, ela falou, o que é isso? Né? Caiu na minha mão, eu estava lendo. E aí eu descobri que existia teatro. E fui atrás do teatro. Aos 15 anos, eu saía lá da periferia de Santo Amaro, ela conseguiu com ingresso para mim, eu fui ver Romeu e Julieta, montagem do Shakespeare, aqui do Antunes, né? Então, eu não vou nem perguntar nada, eu só vou falar isso para você. Persista, bicho. Persista. Só que eu também sou um representante de negro e índio. Uma coisa que eu achei muito legal na terceira, que mostra também uma coisa que, assim, que o brasileiro sempre foi muito trabalhador. Fala assim que, o povo, não sei o que, o povo isso. E aí mostra dessa ascensão da classe média, quando chega, o que ele encontra? Corrupção, né? Quem é que dá jeitinho no país? Tá? Então eu só falo isso para você. Persista, porque você é um exemplo muito legal e é concreto e é real. É isso. Obrigado. Tá? Quero voltar um pouquinho para a questão que o Marcelo colocou da encenação. Nós tivemos a oportunidade de ler todos os textos, então é um pouco diferente e fica uma grande curiosidade. Uma coisa é ler o texto, outra coisa é encenar o texto. Então eu queria voltar um pouco para o grupo primeiro e para o Marcelo. O Marcelo disse que deu caldo. Queria que vocês comentassem um pouco como é ter esses textos que foram selecionados na boca, na encenação. Qual é essa característica? E, ao mesmo tempo, colocar para os demais pareceristas que estão aqui, Noemi e Léo, se eles quiserem responder, se eles sentiram muita diferença ao entrar em contato com esses textos encenados, né, na leitura. Eu resolvi repetir alguma coisa, mas assim que eu li os textos, eu entendi rapidamente a clareza da proposta dos autores. Eram textos que tinham estruturas específicas, né? Dentro das escolhas que eles fizeram, eram coerentes, do começo ao fim. Sempre quando a gente pega um texto, eu como diretor, eu tento respeitar aquilo que o autor propõe, tanto na sua estrutura, ou seja, tanto no o que quanto no como, porque as duas coisas são juntas, né? O que é o tema e o como a maneira pela qual isso vai acontecer. Porque se eu pego um texto para encenar, eu parto do pressuposto que eu gosto daquilo, então eu procuro preservar isso. E nas nossas leituras, a Companhia do Elevador faz bastante leitura dramática, né? A gente faz isso há um bom tempo já. A gente tenta criar pequenas marquinhas, assim, né, cênicas, a gente não estamos falando de encenação exatamente, né, para reforçar rubricas do autor, que em vez de serem lidas, né, que a gente consiga agir, porque a rubrica tem muita rubrica de ação, né, então a gente opta em vez de ler a rubrica, fazer a rubrica minimamente, para desenhar alguma coisa no espaço, até para dinamizar um pouco mais a leitura, né. Que exige muitos atores, porque eles têm que estar se movimentando e lendo o texto, né? Mas vai pegando uma certa prática. E acho que essa clareza da proposta dos autores fez com que os atores, acho que eles podem falar um pouco, rapidamente também entendessem o universo dessas figuras humanas retratadas por cada um deles.
São textos curtos, eles não têm um nível de exigência de uma complexidade enorme, até não teria como, né, pelo tamanho do texto, mas a descrição dos personagens, a circunstância dada, né, o desenvolvimento dessa circunstância, alguma pequena peripécia, isso ficava muito evidenciado, os atores também rapidamente entendiam isso. Por isso que eu acho que a curadoria escolheu bem esses 3 textos primeiros, me parecem muito pertinentes, porque abrangem setores, né, do teatro, assim, maneiras de fazer específicas do teatro. Assim. Já tem um panorama nessas 3 primeiras, vão ter mais 3 na semana que vem, no quesito linguagem, não só no quesito tema, no quesito linguagem já tem um panorama colocado aqui. E me parece um panorama pertinente, rico, independente se ele é nacional ou se ele não é. Eu acho, pra gente foi muito interessante entrar em contato com isso, porque, em primeiríssima instância, é dramaturgia brasileira. São pessoas que estão pensando isso agora. E a gente tem os moldes clássicos, abre aspas, e a gente busca sempre aprender com os clássicos e muitas vezes não tem a oportunidade de olhar o que está sendo produzido agora. Então, quando nós nos deparamos com isso, a primeira coisa foi que a gente falou, pô, coisa boa, porque eram 3 textos com essa clareza mesmo, foi muito rico, porque a gente leu, entendemos rapidamente as estruturas, é isso que o Mato está falando, né? E fomos para cima, porque não tem muito o que pensar, tem que fazer. Né? O nosso ofício é o fazer, eles vão pensar. Né? Vocês pensam, a gente faz. E isso, e ver como é interessante, como as palavras escolhidas por esses autores, elas rapidamente ganharam boca, elas ganharam corpo. Né? Sem nenhum tipo de maniqueísmo ou preciso dessa formalidade. Acho que talvez pelo tema ser tão próximo nosso, né? Vivemos isso diariamente, mas a escolha dessas palavras, eu acho que elas foram muito precisas para este momento. E como atores, como ator, nesse sentido é muito bom saber que tem gente que tem essa carpintaria e que nos dá esse prazer de dizer palavras. Quero perguntar se a Noemi Marinho ou o Leonardo Cortes, que fizeram parte da equipe de leitores, analistas, pareceristas, querem falar a respeito. Depois a pergunta dele. Boa noite a todos. Respondendo a pergunta da Sônia diretamente, eu acho que esse foi um critério mesmo que a gente usou quando a gente conversou sobre como a gente faria esses pareceres. A gente estava sempre... Um dos critérios que a gente apontou foi justamente esse, assim, os textos funcionam na cena, os textos são teatrais na sua essência, na medida em que eles podem ser encenados, na medida em que eles não se apoiam na teoria ou na intelectualidade, simplesmente do dramaturgo e tal. E eu acho que foi uma grata surpresa, assim, perceber que a maior parte dos textos se revelou escrito por pessoas que de fato estão envolvidas com a linguagem teatral de uma maneira ou de outra, assim, né? A gente, dentro da trajetória das pessoas que se propõem a escrever dramaturgia, a gente percebe diversas formações. O cara era jornalista, virou dramaturgo, o cara era escritor, virou dramaturgo. E é bom quando a gente vê um cara que tem um vínculo com a linguagem teatral e justamente por conta disso coloca no seu trabalho como dramaturgo elementos da encenação teatral que mostram que ele está envolvido ali, né? Que ele está fundamentalmente apaixonado pelo teatro como veículo de expressão. Então eu senti isso nos textos que a gente recebeu, assim, pessoas que uma vez apaixonadas pelo teatro querem fazer do teatro veículo para escancarar e falar sobre as suas inquietações, né? Você está no centro da roda hoje porque eu acho que o dramaturgo, além de você ser muito jovem e ter cativado a todos nós pela sua consciência, pela sua inteligência,
eu acho que é a encarnação de uma teoria muito importante, assim, que acho que a gente tem que ressaltar nesta noite de hoje, onde a gente celebra a dramaturgia urgente, que é a figura do dramaturgo, a urgência que o Brasil tem de bons dramaturgos. A gente precisa de bons dramaturgos, a gente precisa de pessoas que se utilizem do teatro para refletir sobre a nossa sociedade, para falar sobre a nossa... Porque a gente não está conseguindo entender, entendeu? A gente não consegue entender. Está difícil entender a vida. Está difícil entender o Brasil hoje em dia. Está difícil entender quem é o inimigo. Né? Antigamente o inimigo estava muito claro, era todo militar, agora todo mundo fala, tem gente falando que o inimigo é a mídia, tem gente falando que o inimigo é a Folha, tem gente que o inimigo é a Veja, o inimigo é o supermercado, são os bens de consumo. Está difícil entender a sociedade. Então, quando pinta um dramaturgo aí na cena, a gente quer saber de você. E aí, o que você acha? Por quê? Porque a gente está querendo entender também o mundo, entendeu? Então, me parece cada vez mais importante que o dramaturgo seja um cara que estude, que reflita, que entenda, que leia, que perceba o Brasil e que, apropriado do amor que ele tem pelo teatro, consiga fazer com que todas essas coisas surjam na cena para que a gente tenha clareza, meu Deus. Para que a gente tenha clareza. Boa noite, meu nome é Edson. Eu também queria fazer só uma divagação. Por fim, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu também sou filho dessa classe C emergente, então, obviamente, quero parabenizar o diretor, os atores, foi muito claro e a escolha desses 3 textos realmente foi acima da média e gerou todo esse entusiasmo aqui no público, né? Eu queria dividir uma experiência aqui que há 20 anos atrás, né, quando você se discutiu o impeachment do Collor, acho que muita gente vai lembrar disso aqui, né? Impeachment errado, maldito. Obrigado pela contribuição. Muita gente debatia sobre a geração X, não sei se vocês lembram disso, né? E se debatia muito, então se cunhou esse termo geração X e criou todo um mercado, e depois essa geração X desapareceu, porque o mercado já estava institucionalizado, todo mundo tinha ganho dinheiro e tal. Porque eu acredito, fazendo só mais um paralelo, hoje se faz uma apologia aí com os nerds, né? Hoje o nerd que sofria bullying, que também é uma coisa que se debate hoje, né? Sempre existiu. Mas daí hoje se cria no mercado nerd, né? Então eu acredito dizer que, como o colega aqui, espectador, retratou, realmente quem entende a classe C é o olhar do estrangeiro, né? É quem foca, coloca um holofote ali e começa a debatê-la, obviamente, né? Porque eu trabalho justamente no Banco do Brasil e eu atendo a classe C. E eu vejo elas se dando muito mal. Eu vejo eles enforcados em cheque especial, enforcados em empréstimos. E realmente hoje a pessoa paga uma comida que já digeriu há 3 meses atrás. Quer dizer, hoje ela ainda está pagando uma viagem que já ficou na memória, porque já se foi embora. Então, obviamente, eu vejo isso, e eu vejo isso muito negativamente, mas eu acredito realmente que a mídia é todo esse monstro, é a lex mercatória, as leis do mercado ditam mesmo. Então hoje o foco é a classe C, porque está dando dinheiro. Existe um debate econômico muito perene nisso, que foi a classe C que aqueceu a economia, senão a gente estaria em recessão, obviamente, então ela é a mola. Quando ela se esgotar, porque tudo se esgota, ela vai ser esquecida, ela vai voltar para a senzala das mídias todas, da novela da Globo toda, e a gente, obviamente, fica aí. Mas eu celebro também, fiquei, como muita gente ficou entusiasmado aí com o James, eu celebro também esse zeitgeist, esse poder que ele teve de ler esse fantasma do tempo, desse tempo que a gente vive. Que quem está salvando a gente, economicamente falando, eu sei que pode ser polêmico, tenho certeza que tem gente que não concorda, mas eu estudo economia e sabemos, conseguimos ver isso. Esse é o momento da classe C, porque é ela que está dando dinheiro. Então, opa, foca, coloca ela na novela e tudo mais, porque é o mercado é esse agora. E, obviamente, não sabemos do futuro, mas vão inventar outra coisa, tá? Vão inventar outra coisa, a gente colapsa socialmente, que eu duvido que aconteça. Obrigado. Só acrescentando um dado estatístico, que é o que a gente sempre, na verdade, tem um certo temor,
mas os dados de estudos de pesquisa, muitas vezes estudos de pesquisa servem para isso, né, para ver que tipo de mercado consumidor que emerge. São 40 milhões de pessoas que saíram da classe C, D e E e migraram, em teoria, estatisticamente, para a classe C. Então, quer dizer, praticamente 25% da população brasileira. Então, salta aos olhos por todos os aspectos, inclusive olhares políticos e ideológicos sobre isso. E outra coisa que eu ia falar, eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Boa noite, meu nome é Gessé, tá? Primeiro eu gostaria de agradecer, eu mandei um texto, recebi um parecer excelente, fiquei muito feliz, tá? Estou muito feliz de estar participando. Participei do primeiro debate lá, eu queria repetir aqui para o pessoal do teatro uma pergunta que foi feita para o sociólogo, né, que deu a palestra. Quer dizer, o teatro hoje, seria interessante, pelo menos uma parte, adequar justamente para essa nova classe que está surgindo, porque o teatro é meio elitizado, né? Assim, ainda é. Apesar de hoje a gente ver muitas comédias, umas coisas mais leves, né? Na televisão a gente já vê, já se adequaram, né? Quer dizer, a minha pergunta seria interessante para os dramaturgos, de uma certa maneira, não adequar, não estou dizendo diminuir a qualidade dos textos, mas justamente isso que vocês estão fazendo, quer dizer, coisas mais contemporâneas, tá? Para o Lázaro e para os atores aí, por favor. Exato. Essa pergunta é complexa, né? Nossa. Ela tem muitos pressupostos, esses pressupostos eles podem ser desenvolvidos de maneiras muito diversas, né? E aí, eu acho que é que nem o tema, assim, não tem muito como afirmar categoricamente. Eu acho que o teatro sempre visa algum tipo de comunicação. Então, qualquer fazer, por mais vertical que ele seja, ele visa uma horizontalidade de abrangência, assim, ou seja, um dramaturgo, quando escreve seu texto, ele quer ser o mais fiel às suas convicções, às suas inquietações, ele quer aprofundar essa questão, esse tema, e acredito, sem perder contato com o público. E o público de maneira geral. Setorizar o público, eu particularmente, sempre desconfiei um pouco, assim. Eu acho que a arte não se setoriza. Eu tive, uma vez, fiz uma peça muito complexa, como ator, do Goethe, muito complexa, muito difícil, e a gente apresentou essa peça na periferia de São Paulo, e a melhor reação que a gente teve dessa peça, que é quase um tratado filosófico em cada fala de cada um dos personagens, a melhor reação que a gente teve, receptividade, foi na periferia de São Paulo, não foi aqui no Centro Cultural São Paulo, que a gente teve em cartaz também, uma classe, né, frequentadora de teatro. As pessoas, a devolutiva das pessoas era muito mais interessante. Porque eu acho isso mesmo, eu acho que a obra de arte, ela é para todos, independente de classe, cor, credo. Se a gente setoriza no fazer, se eu, sabe assim, público-alvo é pensamento de publicidade. Eu acho que qualquer tipo de adequação, ela pode ser um pouco perigosa, né? Eu acho que o artista tem que ser genuíno consigo, né? Se ele for, ele vai tocar você, vai tocar o outro, aquele outro e mais um, né? Porque o que interessa mesmo são os problemas humanos, e os problemas humanos todos temos. Todos temos. Independente de qualquer classe. Cada classe tem algumas especificidades, mas eu não acho que a dramaturgia deva se setorizar para contemplar. Eu acho que o artista tem que criar a sua obra, né? E aí, a partir do diálogo, da fricção, vai sair alguma coisa. E acho que é uma reflexão mais abrangente, menos específica, porque essa especificidade ela pode ser condutora de coisas perversas, do meu ponto de vista. Talvez a gente, endossando completamente o que o Marcelo falou, mas talvez a gente possa incorrer nesse mesmo risco que a gente está apontando aqui, de ter um olhar externo
classificar o público de alguma maneira e que talvez não faça tanto sentido, que é exatamente o que nós estamos propondo a repensar sobre isso, né? Como o Marcelo disse, muitos órgãos ou organismos ou instituições ou agências procuram fazer esse tipo de trabalho, mas a gente sabe qual que é o intuito fundamental disso. Vê-los como mercado. Gente, eu estou aqui e sou Marici, quero agradecer a presença de vocês, a presença do Marcelo com a equipe, a presença do Alessandro Toller, do James Hermínio, nossa aposta, né, James? A dramaturgia vive, sim, um momento extremamente auspicioso, ao mesmo tempo o que falta são espaços e modelos não, mas projetos geradores de proposições novas, de pensamentos novos, de possibilidades novas, de testes, de experimentações, e acho que o Dramaturgias Urgentes ele vem cumprir um pouco esse propósito, essa finalidade. Com a Aymar a gente poderia fazer um dia um debate, Aymar, sobre formas brasileiras dramatúrgicas, que eu teria alguma coisa para dizer também, exatamente contra o que você falou ou pensa. Acho que ser brasileiro está para além de ser brasileiro, né? A gente é do mundo, as formas são muitas. A cada conteúdo corresponde uma forma. Isso seria talvez uma discussão para um dia, quem sabe. Mas, gente, no próximo módulo nós mudamos o tema, continua sendo ainda um tema caro a nós brasileiros, é um tema que efetivamente graça na população brasileira, não é um tema local nem restrito, é um tema nosso, que é o envelhecimento da população brasileira. E aí trabalhamos com 2 pontos. Melhor idade? Este é o nosso tema, ele já vai para o Twitter, já vai para o site, porque as pessoas que não estão aqui vão ter a chance de começar a pensar no tema. É muito importante realmente pensar no tema, porque uma das ideias que vieram hoje à baila é como ir para além do estereótipo, como voltar a trabalhar no teatro as relações humanas. Voltar não, mas priorizar talvez a ideia de relações humanas, né? de humanidade, para personagens ou para figuras cênicas que possam debater e dialogar sobre esse tema que para nós hoje é um tema caro em todos os setores, né? Então é envelhecimento da população brasileira, melhor idade, bom trabalho para quem vai escrever. E no sábado abrem-se as inscrições, não, desculpa, no outro sábado, e teremos em breve também um especialista convidado, que vamos anunciar em breve, que vai refletir sobre o tema. É uma forma também de nos basearmos, de ampararmos a nossa pesquisa para desenvolver um tema que vá para além da estatística ou do mero estereótipo. Tá bom? Muito obrigada, e quinta que vem... Quinta, no mesmo horário de hoje, a leitura dos outros 3 textos selecionados nesse primeiro módulo. Esperamos que todos retornem para conferir os próximos textos, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado.